Salve, salve nação! Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas ao nosso canal Mengão News Oficial. Pessoal, vamos ver aqui, né? Vamos reagir aí ao programa aí Jogo Aberto, onde Renata Fã e Denilson comentam aí sobre a saída, né? A possível saída aí do Davi Luiz. E também, pessoal, Everton Cebolinha pediu para jogar na equipe do Grêmio na próxima temporada, né? É um desejo aí do jogador, onde o Flamengo investiu muito por ele, né, para tirá-lo da equipe do Benfica. Então, pessoal, fica até o final do vídeo, esse corte tá muito bom, né? Então, vamos acompanhar aí o que o Denilson, Renata Fã, comentou, né? E também fica até o final do vídeo, que é muito importante. Deixa aquele like e bora pro vídeo. Uma equipe que está bem longe da zona do rebaixamento, que é o Flamengo. Injeção de ânimo, ganhou o clássico no tapetinho. Vou mudar lá pra cima, rapidinho, ó. Em crise, só que um pouco mais aliviado depois da vitória diante do líder Botafogo no Newton Santos. O Flamengo tenta aproveitar esse período sem jogos para ajustar os problemas internos e externos. O time ganhou 3 dias de folga e só retorna amanhã às atividades. Nas redes sociais, o clube divulgou os bastidores do clássico do fim de semana. Sob pressão, Sampaoli discursou e pediu sangue aos atletas. O Fla chegou aos 39 pontos no Brasileirão e agora está a 12 do topo. A distância é muito longa, mas a gente, como falei... Eu acho que a distância é muito longa, mas a gente, como falei, vai tentar dar sempre a mesma importância em cada jogo, porque cada vez que o Flamengo perde, sempre acontece um montão de coisas. Então, para evitar movimentos, operações contra o time, tem que ganhar. Em contra do time, tem que ganhar. O treinador corria risco de demissão se perdesse para o Botafogo. Como de costume, o argentino inova nas escalações. No último jogo, colocou o Gabigol no banco de reservas. Ele está bem, agora terá que lutar por um lugar. Ele está bem. Gabriel entende que vai lutar por um lugar no time. É um jogador que é ídolo do clube e um jogador que em cada final sempre é decisivo. Então é bom para que a competição interna nos diga ou nos leve a escolher o time que joga primeiro contra o Atlético e depois contra o São Paulo. Primeiro com o Paranaense e depois com a final com o São Paulo. O próximo duelo do rubro-negro carioca é só na quarta-feira da semana que vem, contra o Atlético Paranaense pelo Campeonato Brasileiro. Como o Maracanã está fechado para reparos no gramado, o time de São Paulo vai jogar no estádio Kleber Andrade, em Cariacica, no Espírito Santo. Para esse jogo, o técnico não terá o lateral esquerdo Ayrton Lucas e o atacante Bruno Henrique, que vem vivendo boa fase. Os 2 jogadores estão suspensos. Dessa forma, Gabigol deve retornar à equipe titular. Outros desfalques estão no departamento médico. O meia Arrascaeta e o atacante Luiz Araújo, ambos com lesão na coxa esquerda. E o lateral direito Varela, com problemas no joelho. Depois do furacão, o foco é total no primeiro duelo da final da Copa do Brasil com o São Paulo no Maracanã. Apesar da reclamação pelo valor alto do ingresso, mais de 40 mil já foram vendidos. O bilhete mais barato para o público geral é de R$ 400 a inteira. Para visitantes, R$ 700. Sócio-torcedor encontra a partir de R$ 100. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu não tenho nada a ver com isso, não controlo isso, então não vou falar. Sem dúvida que eu quero o Maracanã lotado na final. Colmado na final. Data FIFA ou sobrevida Sampaoli, como quiserem chamar. Essa semana é importante para treinador e jogadores alinharem as expectativas. Melhorou o ambiente. Pouca gente imaginava o Botafogo lá no Newton Santos e conseguiu a vitória, tem um título de Copa do Brasil em jogo na sequência, vai enfrentar o Atlético Paranaense pelo Campeonato Brasileiro, fica mais fácil trabalhar. Agora o Bruno Henrique, que foi o grande nome da vitória no Clássico, está suspenso e fala-se no retorno do Gabigol para o time. A matéria mostrou ali o Luiz Araújo com um incômodo na posterior, você tem Everton Cebolinha que pode fazer essa função, mas eu acho que o Gabigol não é a posição
de origem do Gabigol, mas é um jogador que já consegue jogar mais fora da área, consegue ser mais dinâmico fora da área do que o Pedro, por exemplo. O Pedro é um jogador de referência, ele não conseguiria fazer uma outra função a não ser esse de 9 ali e dar a segurança para os jogadores que jogam no meio, dos lados do campo, se aproximarem. A situação que o Flamengo vive, na minha opinião, jogo atrás jogo. Não dá para você fazer planejamento a longo prazo, porque há uma pressão muito grande em relação ao trabalho do Sampaoli, em relação ao desempenho dos jogadores. Então, os jogadores, comissão técnica, no modo geral, precisam pensar jogo tras jogo. E vale lembrar que com Dorival Júnior, Gabigol e Pedro jogaram juntos muito tempo e foram campeões da Copa do Brasil e da Libertadores. Davi Luiz, zagueiro já experiente, mas que hoje está recebendo menos oportunidades, também especula-se que ele possa ir para o futebol turco, Denilson. Ele já está na reta final da carreira, né? Que por sinal é uma carreira extremamente vitoriosa, jogador de Copa do Mundo, assim, não tem uma vírgula aí para Luiz, extremamente experiente. E aí esse nível de jogador, quando começa a perder espaço num gigante como o Flamengo, é natural que o staff, o próprio jogador, procure outros meios para poder jogar e terminar, de repente, a carreira aí, enfim, de uma forma melhor, né? Porque ele realmente perdeu bastante espaço no Flamengo. Muito bem, acompanhe meu raciocínio. Já pensando não no Benzema, pensa, claro, na decisão da Copa do Brasil. E que já começou com a polêmica dos ingressos. É isso, Pedro? Tudo bem, Bruno? Um abraço a você, abraço aí ao Prat, também ao Marra, a todos os amigos do Sport Center. Esse meme tem décadas aqui no Rio de Janeiro, não começou, o Marcos Braz apenas reavivou há algum tempo. Mas enfim, tem semifinal de Copa do Brasil chegando, pegando fogo aí, essa questão dos ingressos mesmo, revoltou bastante gente, no mínimo R$400 aí a entrada para público geral, né? Porque você tem que ser sócio ali para ter o desconto e tudo mais. Então pegou bastante fogo assim em redes sociais, torcedores muito revoltados, valor muito salgado mesmo. Enquanto isso, os jogadores do Flamengo vão dando aquela descansadinha, assim, aproveitando o último dia de folga nesta terça-feira, porque amanhã tem a reapresentação no Ninho do Urubu, para aí começar de fato o trabalho, porque na próxima semana tem a volta ao Campeonato Brasileiro, o jogo contra o Atlético Paranaense, sem o Bruno Henrique, suspenso, sem o Ayrton Lucas também suspenso, os dois pelo terceiro cartão amarelo. Então o Flamengo tentando aí pensar na Copa do Brasil, mas tem esse desafio antes para de repente, quem sabe, encaixar uma dupla ali, Gabigol, Bruno Henrique, Gabigol, Pedro, desculpa, quem vai entrar no lugar do Bruno Henrique, o Everton Cebolinha também tem essa possibilidade. Em relação a renovações, Bruno, o Flamengo acredita que vai de fato colocar a mão na massa depois que terminar a Copa do Brasil. Não acredita que vai ter problemas, por exemplo, com o Bruno Henrique, é uma relação de confiança. O Bruno Henrique ficou um ano aí parado com a lesão, então tem uma relação mais próxima. O Everton Ribeiro teve uma sinalização lá atrás que o Flamengo gostaria de ter essa renovação, mas depois deu uma esfriada, a questão de todo o tumulto que houve com crises, etc. Então o Flamengo vai sentar para ver mesmo quem vai ficar ou não. Tem o Felipe Luiz também, depois da Copa do Brasil, Bruno. Então é isso aí, nação. Como nós vimos, né? A equipe do Flamengo aí tá buscando, né, renovar aí com o Bruno Henrique, né? Alguns jogadores. E a informação, pessoal, que chegou aqui para nós, né? É que o Everton Cebolinha, segundo as informações aí do Farid Germano, afirma que a negociação atualmente é difícil de acontecer. O Flamengo teria que topar emprestar o jogador e ainda assim o Imortal teria que lidar, né, com o alto salário de Everton Cebolinha, que está avaliado aí na cerca de 1,1 milhão de reais por mês, né? Então, vale lembrar que o jogador sinalizou aí, né, um desejo de sair da equipe do Flamengo, e o time para onde ele queria voltar, né, seria a equipe do Grêmio, aí onde ele se destacou muito, né, e foi jogar no futebol europeu. E também a situação aí, pessoal, de que o Flamengo, né, vai ter que descansar aí, né, alguns jogadores, Ayrton Lucas, Bruno Henrique, num próximo jogo aí, né, contra a equipe do Atlético Paranaense em Cariacica. Então, é isso aí, pessoal. O Flamengo aí, né, tem mais esse jogo contra o Atlético Paranaense, para depois decidir aí no Maracanã o primeiro jogo da Copa do Brasil, né, grande final contra a equipe do São Paulo. Então, espero que vocês tenham gostado, né? Esse aqui foi o nosso react de hoje, né, do jogo aberto aí também da Sport Center, passar os créditos. E se você não é inscrito, lembre-se de se inscrever, né, dar aquela moral, nos fortalece demais, beleza? Então até o próximo corte e fui!